Se você manda um e-mail que ninguém abre, que ninguém clica, que ninguém interage, naturalmente a ferramenta vai falar assim: esse cara não conhece a base dele. Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou André Siqueira, um dos cofundadores da RD. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então vamos lá, que eu já estou com saudade aqui de compartilhar conteúdo para vocês. Vamos compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a montar esse documento, para a gente colocar no ar aqui. Mas nessa aula 1, a gente vai falar sobre como ter boas taxas de abertura e clique em e-mail marketing. E a gente vai falar de algumas coisinhas da operação que são importantes, mas tem algumas coisas que vão no nível um pouquinho mais alto também, que são importantes, que são estratégicas, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essa questão de e-mail marketing, começando aqui pela taxa de abertura, tá? A gente vai começar a falar sobre taxa de abertura. O que garante que a gente tenha uma boa taxa de abertura? O que garante que a gente tenha um bom resultado aqui? Em geral, são alguns fatores diferentes, tá? Eu vou dizer que um dos mais importantes que a gente tem aqui, se não o mais importante, que pouca gente comenta, na verdade, é a sua reputação. Vou dar uma aumentada aqui para vocês conseguirem chegar melhor. Eu sei que está um pouquinho longe, mas acho que vai ficar legal agora. Então, com a taxa de abertura, o que a gente tem de mais importante é a reputação, né? É o quanto as pessoas gostam de você, te respeitam, aprendem, valorizam, entendem que o conteúdo é de qualidade. Porque isso aqui que a gente vive não é uma corrida de 100 metros, não é o resultado que eu tenho hoje e agora, é o resultado que eu tenho ao longo do tempo. Então pensem que cada interação que o cliente seu tem com a sua empresa, pode ser nas redes sociais, pode ser no e-mail, pode ser no conteúdo do site, pode ser em qualquer canal. Cada interação é um tijolinho que a gente está construindo. Cada vez que você interage com ele está formando uma opinião se a sua empresa vale a pena ou não vale a pena, se ela é legal ou se ela não é legal. E a gente precisa pensar nisso na hora de fazer essas criações. Então pense, vou colocar aqui gritando, hein? Vou colocar em maiúsculo porque isso é importante. Pense no longo prazo. Sempre pense no longo prazo, pense na construção que a gente está fazendo aqui. Isso é o que importa e isso vai indicar muito das suas métricas, né? Segunda coisa que a gente precisa pensar aqui é o título. O título precisa ser muito interessante. Porque quando a gente abre, eu estava aqui com a minha janela aberta aqui, eu estava olhando agora alguns e-mails que eu recebo, né? A gente quando abre a nossa, deixa eu pegar aqui, ó, estava preparando, você olha minha caixa de e-mails, cara, um monte de mensagem, um monte de coisa diferente. Como é que eu me destaco disso tudo? É basicamente com o meu título. A gente quando abre a nossa caixa de e-mails, o que a gente faz? A gente vai de um em um e fala assim: isso aqui eu devo abrir, isso aqui eu não preciso abrir, isso aqui eu preciso abrir, isso aqui eu não preciso abrir. Então, o título, ele vai se somar à reputação para a gente poder avaliar se é algo do nosso interesse ou se não é algo do nosso interesse. Então, em geral, a gente vê que o título não pode ser longo. Por quê? Porque se ele for longo, não cabe tudo ali, não vai aparecer toda a mensagem e a gente não entende exatamente do que aquilo trata. Ele pode, né, despertar a curiosidade. Então, títulos, por exemplo, que envolvam números, que envolvam dados, que envolvam estatísticas, que envolvam erros comuns, esse tipo de coisa, em geral, as pessoas têm curiosidade, né? Eu brinco que uma boa forma de a gente descobrir bons títulos é entrar aqui numa capa de revista. Vamos pegar aqui, capa Capricho. 14 ideias de moda e beleza para curtir o carnaval.
Então, tente usar dessas fórmulas, desses canais, dessas formas de fazer a sua venda de título para ser atrativo, para despertar interesse. Essa galera, por que eu falo dessa galera de revista? Porque eles pensam o seguinte: se alguém estiver passando na rua e viu na banca de jornal, eu tenho que chamar a atenção dele. Uma outra coisa que ajuda muito faça com que a pessoa sinta que aquilo é para ela. Então, ei, você que, por exemplo, mora na cidade X. Ei, você... Vou lá aqui. Ei, você que trabalha com marketing. Ei, você que é empreendedor. Se eu tenho algum dado, se eu tenho alguma informação da pessoa e eu jogo isso no título, ela percebe que aquilo é para ela. Então a gente precisa descobrir algum critério, alguma informação que a gente tem da pessoa e a gente pode usar isso no título. Quando a gente usa isso, a pessoa sente que aquilo é para ela. Então crie mecanismos, crie formas de você identificar, de a pessoa identificar que aquilo é para ela. E aqui as variáveis personalizadas ajudam muito, tá? Quando a gente usa aquelas variáveis, você já deve ter visto no RD Station Marketing, por exemplo, que é aquele primeiro nome, né? Toda essa linha de variáveis, ela acaba ajudando a gerar identificação, porque elas partem daquela informação que as pessoas deram pra gente, tá? Mais um item que é super importante a gente trazer é frequência. Mandar e-mails demais incomoda e diminui a abertura. Tá? Acho que isso não tem nenhuma novidade aqui. Todo mundo aí está cansado de saber que quanto mais a gente manda e-mails, mais difícil é conseguir agradar. Se eu mandei um e-book para a pessoa que é muito bom e que ela gostou, que eu acertei na dose, cara, ela ainda tem que ler o e-book, ela tem que consumir o conteúdo, ela tem que pensar e processar. Não adianta eu mandar outra coisa muito boa para ela amanhã ou depois de amanhã, por melhor que seja, porque ela ainda não absorveu tudo que ela tinha para absorver, ela não entrou na frequência natural dela. Mas se eu fizer demais, eu incomodo e diminuo a abertura. Ao mesmo tempo, mandar e-mails de menos faz com que as pessoas esqueçam e eu perca oportunidades. Se você também manda uma vez de vez em nunca, a pessoa nem lembra mais que você tinha autorização para mandar, ela nem lembra quem você é. Talvez você não cumpra muito bem o seu objetivo de criar um relacionamento próximo e de fazer com que ela se lembre de você e da sua empresa quando o momento de compra chega. O último item que vale a pena a gente pensar quando a gente está pensando em melhorar a abertura, aumentar engajamento e ações. O que são engajamentos e ações? Responder mensagem, encaminhar mensagem, clicar nos links. Tá? Eu preciso que as pessoas façam isso. Vou falar disso aqui. As ferramentas avaliam a sua reputação para determinar a entregabilidade. Tá? As ferramentas avaliam a sua reputação para determinar a entregabilidade. O que eu quero dizer com isso? Se você manda um e-mail que ninguém abre, que ninguém clica, que ninguém interage, naturalmente a ferramenta vai falar assim: esse cara não conhece a base dele, ele não é amigo das pessoas, as pessoas não interagem com ele. Então ele é um spammer. Se ele é um spammer, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele para a caixa de spam. Eu vou colocar ele no lixo eletrônico. Eu preciso me preocupar em estar na caixa principal. Se você vê, por exemplo, eu uso aqui o Gmail. O meu Gmail tem aqui a minha caixa principal e
E tem as caixas secundárias, ele tem aqui a caixa de promoção, que tá vendo? Ó, tá tudo aqui sem ler. Então, se eu clicar aqui, a ferramenta começa a entender, poxa, pode entregar esse e-mail para o André porque ele gosta, porque ele abre, porque ele clica. Então, no longo prazo, não adianta só me preocupar com clique, com abertura. Eu tenho que ir além da abertura, eu tenho que pensar em ações, engajamentos, para que isso mostre que a minha reputação é boa, e mostrando que a minha reputação é boa, vai cair na caixa principal. Agora a gente vai falar do segundo item. A gente vai falar de como a gente aumenta também a taxa de cliques. E aí tem algumas coisinhas que vão ajudar a gente na taxa de cliques. Primeira coisa é objetividade. Então, textos sem textão. Assim, as pessoas têm que saber o que você está oferecendo ali. O que é e por que isso é importante para mim. Então, assim, explique o que é a oferta, o que você está mandando para ela por e-mail e por que isso é importante para ela. Então, a gente vai sem textão e, em geral, quanto menos opções, melhor, tá? Eu sei que é estranho falar isso e eu vou deixar uma dica aqui de um TED Talk para vocês, ó, vou até abrir ele aqui, ó. É muito bom, é um livro, na verdade, o cara fez uma palestra do TED de 20 minutos para explicar o conceito, isso ajuda bastante. O ser humano, por natureza, ele muitas vezes não toma decisões, ele não faz escolhas, porque ele tem medo de errar. Então, esse cara, eles fizeram, tem vários testes, vários históricos, mas um que ficou conhecido, eles botaram uma barraquinha vendendo geleias. E aí, em um caso, eles botaram 3 opções de geleias. No outro caso, eles botaram 21 opções de geleias. Quando tinha só 3, menos gente parava na barraquinha, mas as pessoas que paravam, compravam. Quando tinha 21, tinha mais gente parando na barraquinha, mas as pessoas não compravam. Por quê? Tinha tanta opção que ela ficava na dúvida. Será que é melhor eu comprar a de morango ou será que é melhor eu comprar a de melancia? Ou será que é melhor eu comprar a de uva? Então, essa indecisão faz com que a gente fique travado. E a mesma coisa acontece no seu site, a mesma coisa acontece no seu e-mail. Quando eu limito para uma coisa só, minha taxa de cliques é mais alta. Isso a gente já viu no histórico diversas e diversas vezes. Eu sei que pra gente é o contrário, né? O nosso sentimento é, cara, mas deixa eu dar 2, 3 opções. Se a pessoa gosta de uma, ela clica nela. Se ela gosta de outra, ela clica na outra. Mas ainda assim é o que a gente vê na prática, tá? Então, quanto menos opções, melhor. O que leva, na verdade, a um outro item que é importante, que é segmentação muito boa. Muito boa, porque se eu estou mandando uma coisa só, essa coisa precisa agradar. Se eu estou mandando só um material, só um link, só um artigo, esse artigo tem que ser do interesse da pessoa. Então, a partir do momento em que eu tenho esse entendimento e que eu filtro, aí eu consigo entregar algo melhor. Se eu mando sempre a mesma coisa para todo mundo, cara, imagina que na sua base tem CEO, tem profissional de marketing, tem profissional de vendas. É óbvio que eles não têm os mesmos interesses, é óbvio que eles não querem saber das mesmas coisas. Por isso que segmentação é super importante, né? Outro item que eu queria colocar aqui que é importante é você ter um HTML bem feito, tá? O que é um HTML bem feito? Eu deixei aqui alguns exemplos da minha inbox. Isso aqui é um exemplo ruim, ó. Um exemplo do Urban Arts. Eles mandaram agora, nada contra, tá? O que eles vendem é muito legal, mas mostrando o e-mail. Tá vendo que você não consegue ver nada do que tá aqui se a imagem não estiver aberta? Eu não sei nada que eles estão vendendo. Se eu não sei, é natural que eu não clique. E navegadores como o Gmail, por exemplo, vem travado a imagem por padrão. Então eu preciso achar eles interessantes o suficiente para eu clicar em exibir imagens, para aí eu entender do que se trata, né? É diferente de eu pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Gramado Summit mandou esse e-mail agora, né? Poxa, já é um e-mail com HTML bem feito. Os caras botaram aqui uma propaganda deles, acabei de abrir, nem sabia o que era, mas eles colocaram aqui, tá vendo direitinho os textinhos. Se eu exibir imagem, aí eles vão mostrar alguma outra coisa.
mas se eu não exibir, tudo bem, eu consigo entender, né, o que eles estão fazendo aqui. Então, sempre trabalhe com um HTML bem feito, né, um código bem escrito e adequado para e-mail, tá? Outra coisa, adaptado para celular. Tá? Isso aqui faz muita diferença também. Hoje muita gente usa o e-mail no celular, né? A gente passa o dia inteiro abrindo o celular, avaliando ali o que está chegando, a gente clica por lá. Então, se o HTML não for adaptado para o celular, vai ser muito mais difícil eu ter resultados. Beleza? Últimas dicas gerais. Limpeza de base, tá? Limpeza de base, que é igual envio para engajados. O que acontece? Todo ano, provavelmente aí 20% da sua base de e-mails você perde, tá? As pessoas mudam de trabalho e aí o e-mail para de funcionar, a caixa de e-mail fica cheia. Então, o que acontece quando elas desengajam? Você vai mandar o e-mail, elas não vão fazer isso aqui que a gente falou que é importante. Elas não vão responder, elas não vão encaminhar, elas não vão clicar nos links. E quando elas não fazem isso, o que a gente falou que acontece? Os serviços de e-mail entendem que você não conhece as pessoas e que você está mandando spam e começa a jogar o seu e-mail para a caixa de spam. Então, naturalmente, você está prejudicando a sua reputação. Naturalmente, você está deixando de enviar na caixa principal, mesmo para as pessoas que gostam, porque a sua reputação está ficando queimada. Então, o que eu recomendo? Que com frequência você limpe a sua base, você fale com as pessoas que realmente estão ativas, que querem receber, que estão trabalhando muito com esse, que estão demonstrando interesse na sua mensagem para que elas recebam esse seu conteúdo. Outra coisa que ajuda muito, né? Tenha um remetente. Então, assim, muita gente coloca lá no reply @empresa. Gente, se o que a gente mais quer é que o usuário responda, se o que a gente mais quer é que ele interaja, que ele engaje, para que a gente passe um sinal positivo para as ferramentas, como é que eu vou mandar um e-mail do no reply, Como é que eu vou falar, eu não quero resposta, eu não quero conversar com você? O que eu mais quero é conversar com a pessoa. Então, uma empresa, você sabe que uma empresa não responde, quem responde é uma pessoa, tem alguém por trás ali. Então, sempre tente usar um remetente ativo, né? Alguém que possa responder, que possa mostrar que é humano e que possa engajar com a sua mensagem. A última aqui que é importante é tenha uma boa ferramenta. Aí pode falar, o cara tá falando isso só porque ele tá usando o RD Station, porque ele é da RD Station. Cara, é o contrário, a gente fez o RD Station justamente porque a gente tinha as práticas e a gente criou uma ferramenta que potencializasse as práticas. Com o RD Station, você pode já clicar ali no envio, na opção de envio, você pode colocar uma opção que é enviar só para quem está engajado. Ele vai olhar o histórico de todo mundo que está na base e vai falar qual está abrindo, clicando, interagindo e qual não está. Outra coisa que uma ferramenta, vou colocar aqui, ó, limpeza da base, envio para engajados automaticamente, sem apelo manual. Tá? Outra coisa que a gente vai ter é essa aqui, ó, o HTML bem feito. Então, quando eu entro aqui em relacionar e-mail, ó, criar e-mail, e ele já aparece para mim aqui várias opções. Tá vendo? Em todas essas opções, se eu usar esse aqui, por exemplo, ó, mensagem de Dia das Mães, isso aqui já é um HTML bem feito, tá vendo? Ó, que eu consigo selecionar o texto. Então, essa imagem aqui não vai aparecer se tiver bloqueado. Mas tudo isso aqui que está em texto, que eu consigo selecionar, aparece. Então, a ferramenta ela já facilita muito esse trabalho, já vai ter... Aqui tem várias e várias
opções que a gente consegue usar com um HTML já bem estruturado. E o terceiro item, que foi o que eu esqueci de falar aqui, que eu vou colocar aqui agora, ó, que é teste AB. Eu posso mandar uma versão para uma parte pequena da minha base, vou escrever aqui também, eu posso mandar uma versão para uma parte pequena da minha base dividido, para uma parte eu mando isso, para uma parte eu mando aquilo. E aí eu vejo qual mensagem funcionou melhor, qual mensagem foi mais interessante, despertou mais a curiosidade e trouxe mais resultados. E aí o disparo para o resto da base, ele vai inteiro com essa versão vencedora, com essa versão campeã.